primeira pergunta vem da Vitória, da cidade de Guarulhos. Oi, Vitória, obrigada aqui por participar conosco. Então, ela pergunta justamente o que falar para uma mulher que teve um aborto espontâneo. Como ajudar essa mulher a enfrentar o momento, ainda mais que existem, ela coloca aqui, né? Ainda mais que existem tantos casos conhecidos e o fato fica parecendo muito comum. Bom, a preocupação da Vitória é legítima, né? E nós vamos observar numa passagem muito sensível do Evangelho de Jesus a diretriz que ele nos dá para o tratamento, para o acolhimento das mães quando elas testemunham o desencarne dos seus filhos, a volta dos seus filhos à pátria espiritual. Então, dessa passagem que nós leremos juntos, eu queria destacar 2 elementos muito importantes. Primeiro, o que muito comovente e infelizmente muito raro no caso das mães que vivem, né, que passam pela experiência do aborto espontâneo, que é ter a sua maternidade validada, serem reconhecidas como mães. Elas não deixaram de ser mães porque os seus filhos voltaram ao mundo espiritual, né, dessa forma prematura na nossa avaliação, se bem que retorno de um filho à pátria espiritual não é, aos nossos olhos, um retorno prematuro, né? Quanto tempo seria suficiente para a nossa convivência com os nossos filhos? A única resposta possível para isso é todo o tempo do mundo, né? O infinito, né? Nós os amamos num amor visceral, num amor que transcende as explicações e as dimensões da vida material. Então, toda mãe, todo pai que passam por essa experiência precisam desse acolhimento e dessa validação. Esse filho não deixou de existir e às vezes nós estamos tão constrangidos, tão despreparados para esse acolhimento que nós passamos a fingir que aquela maternidade não existe, né? Ou até para tentar confortar a pessoa, dizemos coisas como: mas olha, que bom que foi agora, porque quanto mais tempo, mais você ia se apegar, né? Melhor assim. E além disso não ser verdade, né? Porque amor é amor, não é tempo. A gente ama quanto? Ama tudo, né? Não existe essa quantificação. Quem ama mais o filho, né? Quem viu o filho chegar na vida adulta ou quem teve com seu filho alguns dias, algumas semanas, né? Inclusive no seu ventre, né? Da forma mais profunda de conexão, não só biológica, mas também espiritual. Então, cuidado. É claro que a vontade nessa hora, numa frase como essa, é confortar, é fazer assim, a pessoa de alguma forma sentir um impacto menor, mas não é isso que acontece, né? Quando a gente diz isso, olha, melhor agora do que depois, pelo menos foi no comecinho, tarará, a gente tá tornando aquela maternidade duvidosa, né? Menor. E a gente tá esvaziando ou tentando de alguma forma, né? Esvaziar aquela experiência sem perceber como isso é doloroso, né? Porque aquela maternidade existe, aquela paternidade existe, aquela vinculação é eterna, esses espíritos estão conectados pela eternidade e esse amor precisa ter a nossa legitimação, né? Precisa ser reconhecido, testemunhado na família, na comunidade, no ambiente profissional. Então esse é um primeiro ponto, né? Validar, reconhecer, abençoar naquilo que nos puder, né? No que nos couber aquela maternidade. E um outro ponto é assegurar o acolhimento. Garantir que aquela pessoa terá a proteção de que necessita, o amparo, né? o aconchego de um lar, seja literal, né? Na casa. Como é que está essa casa? A gente está preparado? Como a gente pode se preparar para que essa pessoa tenha o conforto necessário, que obviamente não vai apagar o luto, né? E nem é esse o ponto, o luto precisa ser vivido, ele tem que ser respeitado, mas para ter, né, esse conforto de eu passo por esse momento com certeza de que sou amada, de que sou amado, de que as pessoas que estão aqui não estão negando a minha dor e estão criando condições para que essa dor se manifeste e seja enfrentada e seja ressignificada, né? Então, de onde eu estou tirando essas reflexões, né? Do Evangelho de Jesus. O Cristo, no seu Evangelho segundo João, no capítulo 19, versículos 26 e 27, lida com esse sofrimento, né, de ver uma mãe, e não era qualquer mãe, né? Era a alma generosa que, além de sua discípula, fora naquela vida a sua mãe, né? Materialmente, aos nossos olhos materiais. Ele está confortando Maria, que via o seu filho voltar prematuramente ao mundo espiritual. Versículos 26 e 27. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, João, o evangelista profeta, estava presente, disse à sua mãe:
mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Então, dois elementos muito importantes. A maternidade que, historicamente, Maria cumpria, não terminou com a volta do seu filho ao mundo espiritual. O Cristo reafirma essa maternidade. Ele não diz, não, fica tranquila, seria pior se nós tivéssemos convivido por mais tempo. Ele enxerga aquela mãe, ele enxerga a condição plena daquela maternidade, daquela conexão espiritual. E vejamos que na primeira vinda visível de Jesus é algo que ainda nos desafia mais a compreensão, porque ela era mãe do Cristo por adoção. A maternidade dela não vinha de uma conexão biológica. E ainda assim, porque Jesus está nos ensinando que a maternidade é uma construção espiritual, então não depende apenas das condições biológicas, ela se dá também pela adoção, e ele a conforta, ele a chama de mãe, eis aí teu filho. E cria em João Evangelista o compromisso daquele acolhimento. Olha, eis aí tua mãe. Então, a partir de agora, quem vai acolher essa maternidade é você. E João, tão conectado a Jesus, entende imediatamente. Diz o evangelista, falando de si mesmo, inclusive. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Então, é óbvio que ele não substituirá Jesus no coração de Maria, porque não é assim que funciona, né? O sentimento e a conexão. Mas ele cumpre esse papel, o papel de criar essa condição de acolhimento, e nesse caso foi literal, né? Na sua casa mesmo, casa física, né? Dar proteção material. E nós precisamos fazer isso. Então, a preocupação da Vitória é importante sobre o que nós vamos falar. Então, cuidado, né? Não vamos agir com boa intenção, vamos olhar criticamente. Como revestir de boa vontade, né? De amor, de cuidado essa minha fala. Mas não é só o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer também, né? Para dar condições para que essa pessoa tenha toda a estabilidade, o acolhimento, o amor, o cuidado para passar por esse processo, que não vai ser um processo de superação do filho, é um processo de ressignificação do seu elo espiritual com seu filho, que é um elo de eternidade, de amor e de companheirismo. Não faltam relatos espirituais comoventes de filhos que voltaram ao mundo espiritual antes das suas mães, inclusive nesse momento, né, da gestação e em outros períodos da vida, e passam a conviver com elas espiritualmente, né, a proteger as mães, os pais, os avós, são como anjos da guarda daquela família.